Pergunta na outra, já que a gente falou de pré-contest, a gente quer, já que é treinamento também, estratégia de treinamento em cada fase de preparação, do off ao pré-contest. Tem estratégia diferente, Edu? A gente treina no off? Cara, eu posso falar sobre isso de uma maneira mais rápida, depois tu pode complementar. Basicamente, cara, a galera costuma achar que off-season é carga e menor volume de treino. E pré-contest é mais volume de treino. Vamos traduzir isso. É mais repetições com intervalo menor e carga menor, né? Porque off-season tu tá com muito carbo, tu tá com muita energia, então teoricamente as pessoas pensam que tu vai botar mais intensidade, levantar mais peso, né? Mais carga. Vamos falar carga, repetição pra galera Peso, entender. isso. Então, exatamente, a galera associa. Mas se tu for parar pra pensar, pra te treinar pesado, tu não precisa de grande quantidade de carboidrato, porque um treino de 1 RM, 2 RM, tu não vai gastar tanto igual um treino com alto volume. Então a intensidade, ela não tá diretamente relacionada à ingestão calórica, muito mais o volume. Então, basicamente é o contrário, né? A gente em pré-contest, quer dizer, a gente em off-season, a gente trabalha um volume maior, com uma intensidade alta o quanto possível, eu gosto de dizer assim. E à medida que a gente vai evoluindo dentro do pré-contest, o volume vai diminuindo. Cara, eu já cansei de falar isso em muitos lugares. O volume vai diminuindo E a essa hora alguém falou, intensidade... não tem problema, Edu, fala de novo que eu quero saber. E a intensidade vai permanecendo alta. Então, traduzindo isso pra galera, por exemplo, quando eu chego faltando lá 2 semanas para competição, o meu treino é pesado, continua sendo pesado. Ah, mas eu fico fraco. Mas pesado o quanto possível, né? E com um volume, um número de séries e um número de repetições limitados. Então a gente diminui cerca de 30%, mais ou menos. Isso. Né? O volume do treino. Isso tá em... Volume de treino a gente está querendo se referir a número de séries, repetições, né? As séries já exemplificam bem. Então, nessa fase final do pré-contest ali, tem 20 séries para o treino de peito, 20 séries válidas, fora séries de aquecimento, preparação. A gente acaba fazendo lá 10%, menos você daria 13, 14 séries menos ali do que a gente estaria fazendo. Já aproveitando, muita gente pergunta qual é o volume por grupo muscular. A gente desenvolveu em média de 18 a 22, né? Que é só um guia, não significa que a gente tem que ficar engessado dentro disso. Mas isso foi a experiência que nos trouxe, né? Então de 18 a 22, vai. Quando a gente está na reta final, a gente cai para 14, 13 séries, né? No normal a gente faria 20 séries, a gente cai para 12, 13. Mas isso tem base científica. Até uma das perguntas que tem aqui é o número de séries por grupo muscular por semana. Então, assim, um avançado acima de 20 a 24 séries, por exemplo, de peito por semana. Um intermediário vai ficar entre 18 e 20, né, 16, 20, e um iniciante até 14 séries por grupo muscular por semana. Então isso tem embasamento na literatura, e o que a gente vê na prática é a diferença de um atleta de alta performance que treina na sala de musculação mais de 1h30, para você que não é atleta, mas treina, já é avançado, é a quantidade de séries preparatórias. Então assim, o Edu faz 20 séries pesadas de peitoral, certo? Vamos supor, 7 exercícios, 3 séries, vai... que daria 21, e aí, só que tem mais umas preparatórias aí no meio de 10, 12 séries que a gente não contabiliza, porque são as séries para mandar sangue para toda a estrutura, e aí sim proteger as articulações e poder fazer. Então, na prática, na realidade, a diferença principal é essa. Então, você vai fazer válidas aí, você que é avançado, 20, 24 séries, mas muito provavelmente menos séries preparatórias, por isso a duração do treino vai ser menor. O único período em que eu manipulo o meu treino de forma que eu diminuo a intensidade, mas não aumento tanto o volume, até porque não faz sentido tu aumentar o volume de treino drasticamente no final, é na época do carb-up. Então, na época do carb-up, eu estimulo grupos musculares como se fosse uma forma de eu sinalizar ao músculo que eu preciso encher. Então, por exemplo, no carb-up eu faço estímulos. Cara, pequenos estímulos, quando eu falo pequeno estímulo, chega a ser 2 séries. 2 séries de 12 repetições. Aí tu me fala, mas 2 séries? Isso, 2 séries por um grupo muscular específico para sinalizar. Porque, olha só, 2 dias antes da competição, o máximo que tu vai conseguir é se machucar. Tu não vai conseguir ganhar músculo, mas tu pode conseguir se machucar. Ou tu pode conseguir simplesmente sinalizar o músculo, né? Com o objetivo de melhorar a tua performance no carb-up. Então é o único momento em que a gente realmente vai para academia e treina muito pouco, assim. O treino
do carb-up às vezes leva em torno de 20 minutos, né? Então a gente está falando de um período muito específico. Já existem períodos em que eu não treino no carb-up, dependendo como foi a minha preparação, a forma com que eu bati o peso. Então vocês percebem que não existe um protocolo, né? Então, de repente, aquele atleta que teve muita dificuldade em bater o peso, teve algum imprevisto no final da viagem, de repente ele olha e fala assim, puta, eu preciso treinar nos últimos dias. De repente, a melhor maneira nesse caso é não treinar. Então, eu gosto sempre de dar o contraponto para vocês entenderem que nada é protocolado, né? Pelo contrário. Isso aqui tá com cara de corte, hein, Ícaro? Então, para definir, ó, a gente está discutindo entre treino de pré-contas e treino, né, de off-season. O treino, a estrutura que a gente tem é a mesma. Então, vamos pegar o exemplo de peitoral aí. Tem 7 exercícios. A gente tem uma estrutura de 2, 3 exercícios que se mantém durante alguns treinos e vai mudando os exercícios ali pela variabilidade mesmo. Mas o que vai mudar entre off-season e pré-contas é a quantidade de volume. O tempo que fica desgastando o músculo, porque pré-contas, já está com baixo carbo, vai se desgastar menos. E é o contrário que a gente vê a maioria dos atletas fazendo, né, Edu? Acha que tem pouco carbo, então eu vou treinar com intensidade e vou acabar logo ali, é isso? Sabe aquela super série, aquela série longa com vários métodos? Ela é muito legal de ser utilizada no off-season e no início do pré-contest, onde a ingestão de carboidrato e a ingestão calórica ela ainda é alta. Quando a gente vai se caminhando para um período onde a restrição calórica é maior e o atleta ele vai perdendo gás durante o treino, né? Existe um pico onde a gente consegue, a gente normalmente fala, nos 3 primeiros exercícios a gente atinge o pico do treino e dali para baixo, se a gente não administrar, a gente acaba caindo. Então, é mais ou menos por aí. Então, no off-season e no terço inicial do pré-contest, é onde você deve, entre aspas, abusar dos métodos, né? E a gente costuma chamar de treino objetivo quando a gente caminha já para a segunda e terceira metade do pré-contest. Vamos dizer que estamos dividindo em 3 aqui. Aí quando a gente começa já a se encaminhar para a segunda e terceira metade do pré-contest, a gente já começa a fazer um treino mais objetivo, né? Aquele treino que é porrada e próximo exercício, né? Show. Acho que ficou bem claro.